Olá pessoal, aqui novamente é o Mi e eu vou mostrar para vocês a nova versão do CSV.db e como está prosseguindo o projeto. Aqui vou abrir a nova versão e essa nova versão tem um sistema de validação de permissão. Aqui eu vou digitar então usuário e senha. Aí está abrindo a base. Eu quero demonstrar nesse exemplo a integração que foi feita do sistema de procedimentos e triggers. É a nova versão do CSV.db com procedimentos e triggers. Temos aqui uma tabela chamada teste, qual é uma tabela que tem campos matemáticos. Eu vou abrir tabela de teste como um exemplo, e aqui eu vou editar novamente, basicamente aqui uma questão referente como funciona o trigger. O trigger é um sistema que, assim que um campo é alterado, um campo matematicamente falando, por exemplo, essa tabela tem 3 campos, sendo que um é um campo calculado com números. O trigger é um sistema que vai ser possível disparar assim que um valor é atingido. Então temos vários tipos de limiar superior, inferior e igualdade. Então pode ser aplicado qualquer regra matemática do script, e assim que esse valor é alterado naquele campo, é disparado a trigger. Para isso eu vou te mostrar aqui como funciona o sistema de proceduras. Aqui o sistema de proceduras, temos agora já integrado a engine, um arquivo chamado procedura PRC, e nesse arquivo de procedura a gente vai decretar as regras para aquelas triggers. Vamos abrir uma tabela certa aqui, pessoas, tabela de pessoas, abrir no editor, tá, tabela de pessoas. Aqui é a tabela de pessoas. Então o que faremos? Vamos declarar aqui pessoas, o tipo de transação que vamos fazer, soma para o campo N, não importa, buscando o dado 006, o valor que adicionaremos será 300, campo destino essa N, não importa. Agora aqui a query, qual é a query? A query se dará pelo campo 0, que é o índice 0 aqui, ó. Então a query é 0. A escrita se dará, que é o destino, se dará para o campo 2. Então 0, 1, 2. Vamos lá. Seria para o campo 2. Então temos aí já escrita a engine. Vamos abrir então aqui a questão da procedura. Questão da procedura, temos como é determinada essa procedura. Temos um arquivo e então definimos nesse arquivo de proceduras a seguinte questão. Definimos que quando se abre essa declaração set procedure e termina com end procedure, então você define dentro do arquivo procedure o nome da tabela, ponto, e o tipo de transação. Aí, como aqui temos pessoas e o tipo de transação, então você declara pessoas ponto transação e fecha com pessoas ponto transação. Dentro dessas tags temos as 4 definições para nome. Nesse local você vai criar um nome, o qual será salvo um arquivo quando a trigger for disparada. A ideia da trigger é o seguinte: aqui você tem uma aplicação ou API, assim que um campo é manipulado, por exemplo um campo de estoque chega a um limite, então é criado dentro da pasta definida, é criado um arquivo referente àquela trigger. No meu caso aqui, eu criei uma pasta chamada 13trg e referenciei a trigger para aquele local. Então criei uma trigger para quando for subtraído com o tipo de controle vale o control down, que é o valor limiar inferior.
e criou um outro limite para o valor control up, que é o valor da margem superior. Temos também outros tipos, que é tipo equal, que é quando o valor atinge exatamente aquele valor. Pode ser um valor float ou um valor inteiro, tal. Então, quando atinge quando existe o disparo, são criados arquivos referentes àquela trigger no diretório. Os arquivos são criados no diretório, então sua API ou sua aplicação poderá estar verificando naquele diretório, no servidor, na sua API, se tal trigger foi disparada. Se tal trigger foi disparada, é porque o arquivo existe. E nisso você vai saber que um certo valor de uma determinada tabela ou documento, de acordo com a concepção que você usar, que é NoSQL ou relacional, significa que aquele campo chegou a um certo limite. No caso anteriormente eu já tinha criado aqui duas triggers para fazer esse exemplo, que eu não vou executar durante esse vídeo, porque meu computador tem pouca memória RAM. Então aqui está as declarações no arquivo de procedures. Lembrando que esse arquivo ele pode ter milhares ou milhões de declarações, e a procedure ela é carregada assim que a engine começa a disparar o evento da transação, e nisso a engine vasculha todo esse arquivo e extrai dele somente as tags referentes à transação que foi registrada naquele bloco de execução do comando da API. Isso facilita muito para a questão de campos, de controle de campo, valores de campo e tal. Agora, falando sobre o CSV-CompDB. CSV-CompDB, como você sabe, ou talvez você esteja aqui pela primeira vez, é o banco NoSQL, que tem a persistência baseada em CSV. Se você precisar de usar JSON, existe também comandos específicos para exportar o CSV como um JSON para sua aplicação, caso seja a necessidade. Temos também comandos de plotar, que simplesmente redesenha a saída do dado de acordo com o template que você criar. Você cria um template, coloca nesse template as tags que você quer usar, e podemos então aplicar as saídas dos resultados da pesquisa ou de um cadastro para esse template, que pode ser exibido em qualquer formato, XML, etc. Já falando sobre o CSV-CompDB, é o seguinte: eu tenho no meu blog a distribuição que foi postada desde fevereiro, a distribuição freeware. Essa nova distribuição que eu estou trabalhando, com todas as questões de trigger, questão de validação de acesso, como aqui a validação de acesso, ainda não está disponível na distribuição. Como eu estou implementando muito, eu estou querendo tornar isso a um nível mais internacional. Portanto, até agora o CSV-CompDB tem uns comandos em português, como podemos ver aqui: abre domínio, aqui temos os exemplos de scripts: adicionar algo, banco, criar domínio, deletar banco. Então temos os comandos em português. Como a maioria dos meus usuários são estrangeiros, alemães, americanos, chineses e indianos, então eu forçosamente preciso transformar esses comandos em inglês, já que o meu número de usuários brasileiros são menores que os estrangeiros. De qualquer forma, vou deixar todos os meus contatos aqui, meus projetos. Se você quiser baixar gratuitamente no meu blog, a versão freeware está lá. E futuramente eu pretendo criar um site oficial e colocar essa versão como uma versão paga. E detalhe, a versão como versão paga com direito ao código aberto. Então a pessoa que pagar a versão paga poderá também requisitar para verificação e auditoria o código fonte do CSV-CompDB. Lembrando que o CSV-CompDB não é essa interface. Essa interface é o prompt, que é uma IDE que favorece o uso da engine. Temos também nessa versão nova da IDE a opção de Tirana Mobiles. Tirana Mobiles é esse assistente de programação que favorece a criação de aplicativos mobiles já totalmente integrados à API do banco.
Então a pessoa vai poder criar em forma de quase automática, em poucos minutos, uma aplicação mobile com todos os menus e CRUD completo, e já os scripts que se integram diretamente ao servidor do SAC-CompTB. Então, se você quer montar uma estrutura de servidor, você instala lá na Amazon ou na Azure um servidor com Apache ou Champ, tá? Instala lá o SAC-CompTB como aplicação. E o que acontece? Aí você criando através do Tirana Mobiles, você cria uma aplicação mobile tipo PWA. E aí eu vou mostrar futuramente onde você transforma esse PWA, esse HTML, CSS, todas as dependências no arquivo tipo APK para instalar diretamente no seu iPhone. E nisso você vai poder instalar no seu Android e tal. E já estará totalmente hábil a comunicar e fazer a transação no servidor de uma forma praticamente automática. A aplicação básica ela já é funcional. Então, se você que é desenvolvedor quer criar algo mais elaborado, basta seguir as orientações da documentação com os comandos SQL e tal, e você vai conseguir implementar sistemas muito mais evoluídos, inclusive um e-commerce se preciso. Aqui mesmo no canal eu tenho um exemplo de um e-commerce totalmente criado com essa tecnologia. De qualquer forma, tá aqui meus contatos e meus trabalhos, meus projetos. Faço projeto também na área de eletrônica e alguns outros projetos aí na área de integração com máquinas, etc. Caso a sua empresa tiver uma demanda, você pode entrar em contato pelo mesmo número do Pix aí. Qualquer coisinha eu agradeço por essa visualização. Obrigado.